Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma leiturinha? Hoje nós vamos ler esse livro aqui que eu acho muito bacana. É o SPIN, Alcançando a Excelência em Vendas SPIN, construindo relacionamentos de alto valor para seus clientes. Tá, nós vamos direto ao ponto, mas eu acho que válido a gente fazer a leitura aqui do... Não vou fazer a leitura do prefácio, mas vamos direto ao ponto. Capítulo 1. Comportamento e sucesso em vendas. Um vice-presidente de vendas encontrou no aeroporto de Ohio e, em minutos, atravessamos de carro os subúrbios de Chicago. Não perdemos tempo falando de negócios. Quero que você faça essa pesquisa. E me explicou. Porque nossas vendas estão cerca de 30% abaixo do que deveriam. Como você sabe, somos uma empresa da lista Fortune 100 e investimos muito em recrutamento e treinamento. No entanto, não estou obtendo resultados desejados. Quero que vocês procurem pessoas para viajar com alguns dos meus representantes de vendas e descubram o que há de errado. Trata-se de uma ótima oportunidade. Minha empresa, a Hutchweight, trabalhou muitos anos para desenvolver um método chamado de análise comportamental, que nos permitia observar vendedores no trabalho e identificar quais comportamentos de vendas utilizados por eles eram os mais ligados ao sucesso. Agarrei a chance de experimentar os novos métodos. Usando a nossa equipe de pesquisa e alguns gerentes da própria organização do vice-presidente, observamos em campo como os funcionários dele se comportavam em visita de vendas. 2 meses depois, estávamos prontos para encontrá-lo novamente e expor nossas constatações. Na sala de reunião, ao me levantar para falar ao vice-presidente e à sua equipe de gerenciamento de vendas, sabia que ele não gostaria de ouvir o que tínhamos a dizer. Decidi primeiro tratar de coisas mais amenas. Então disse que tínhamos observado 93 visitas e estivemos com alguns de seus profissionais de melhor desempenho e com alguns que, bem, procurei uma forma delicada de dizer, não chegaram a ser os melhores. Sim, ele disse com impaciência, não precisa me lembrar disso, o que vocês constataram. O que vocês constataram? Perguntou o vice-presidente. Respondi com cautela. Primeiro vamos discutir o que está acontecendo nas visitas de vendas bem-sucedidas, sugeri, e ver o que as diferencia. Descobrimos 3 pontinhos. Deixe-me adivinhar, ele interrompeu. Vocês estiveram com alguns de nossos astros. Acho que sei qual é a diferença nas visitas deles. Eles sabem fechar vendas, estou certo? Hesitei por um momento. Não muito, respondi. Pelo menos não se você quer dizer com isso que eles usam técnicas de fechamento. De fato, nas vendas bem-sucedidas, registramos muito menos fechamentos do que nas visitas que fracassaram. É difícil acreditar nisso, ele protestou. O que mais descobriu? Antes que eu pudesse responder, acho que lidar com objeções poderia ser tão importante quanto o fechamento, ele admitiu. Talvez meus principais funcionários saibam superar objeções. Algo me dizia que seria uma reunião difícil. Ah, de novo. Não foi bem isso, respondi. Descobrimos que suas visitas bem-sucedidas continuam com muito poucas objeções. Em termos de habilidade na condução de objeções, não notei diferença entre os melhores e os piores funcionários. Obviamente, eu não devia ter dito aquilo. Um dos gerentes de vendas presentes sugeriu: por que você não nos diz o que constatou sobre as habilidades de sondagem? Era uma tentativa de nos ajudar. Acho que isso seria muito útil. O vice-presidente animou-se visivelmente. Sim, disse ele, as habilidades exploratórias são muito importantes. Quando sou convidado para dar aulas de treinamento em vendas, sempre enfatizo o quanto é essencial em vendas fazer boas perguntas. Muitas perguntas abertas, você sabe, aquelas que não podem ser respondidas em apenas uma palavra. Eu digo aos nossos funcionários para evitarem perguntas fechadas e se concentrarem em fazer mais dessas perguntas abertas. Foi isso que você viu meu pessoal fazer, não? Fui encostado contra a parede e estava encrencado. Com a voz hesitante, respondi: você está certo. Ao afirmar que as boas habilidades exploratórias são importantes. Contudo, ao observar seu pessoal vendendo,
não parece importar se as perguntas deles são abertas ou fechadas. De fato, seus melhores funcionários não são diferentes dos piores em termos de como usam perguntas abertas e fechadas. O vice-presidente ficou indignado. Você está falando sério? Ele perguntou incrédulo. Você percebe que tomou as 3 áreas mais importantes em vendas, fechamento, lidar com objeções e investigar, e me disse que elas não importam? Ele olhou à volta da mesa e perguntou: Não é o que esse cara está dizendo? Fez um silêncio constrangedor. Finalmente, um dos gerentes júniores falou, escolhendo as palavras com cuidado. Se o que está dizendo estiver certo, começou com cautela o gerente júnior, eu devo questionar então se perdemos muito tempo e dinheiro em nosso treinamento de vendas. Afinal, é exatamente o que estamos treinando as pessoas a fazer: descobrir necessidades usando perguntas abertas e fechadas, superar objeções e fechar o negócio. O vice-presidente refletiu por um momento. Tem razão, ele disse. Essas são as 3 ações principais que ensinamos aos nossos vendedores. E não apenas nós. É isso que outras grandes corporações ensinam a seu pessoal também. Ele tentou se lembrar. É o que a IBM ensina, ele disse. É o que a GTE faz, a Xerox e a AT&T também. E a Honeywell e a Exxon acrescentou um de seus gerentes. Eu estava na Kodak, disse outro. E esses eram os 3 pontos principais no treinamento de vendas deles. O vice-presidente virou-se para mim. Não quero lançar dúvidas à sua capacidade de pesquisar, disse ele. E agradeço-lhe por seus esforços. Entretanto, tenho certeza de que você entenderá que suas conclusões vão contra a nossa experiência e a experiência de outras importantes corporações. Por isso, somos forçados a acreditar que suas conclusões estão erradas. A reunião estava encerrada. Como jovem pesquisador pouco conhecido, eu não tinha o poder de questionar a relevância do treinamento de vendas das principais empresas do mundo. Lambi minhas feridas durante o voo para casa e, para ser honesto, tive que admitir que minhas evidências não eram fortes o suficiente para serem convincentes. Se eu estivesse no lugar do vice-presidente, também não teria dado ouvidos a elas. Desde aquela reunião desagradável, meus colegas e eu temos coletado muitas evidências contundentes. Passamos 12 anos analisando mais de 35 mil transações de vendas, estudamos 116 fatores que poderiam ter o papel no desempenho de vendas e pesquisa de vendas satisfatórias em 27 países. Nossos estudos constituem a maior investigação sobre sucesso em vendas. Agora, tendo obtido o benefício de uma pesquisa tão profunda, poderíamos dar a esse vice-presidente algumas respostas convincentes. Porém, poderíamos dizer a ele, por exemplo, que... Item 1. O treinamento em vendas era válido para vendas simples. O que descobrimos foi que os métodos tradicionais de vendas que seu pessoal estava usando paravam de funcionar quando as vendas se tornavam maiores. Era por isso que seus melhores representantes estavam fazendo vendas de alto valor. Já não podiam se apoiar em técnicas como lidar com objeções e fechamento. Tem 2. Agora sabemos que existem técnicas muito mais efetivas que profissionais bem-sucedidos usam em vendas grandes. Na época, entendimos tão bem desses métodos para descrevê-los. Na época, não entendíamos tão bem desses métodos para descrevê-los convincentemente. Mas agora, seríamos capazes de dizer ao vice-presidente como seus melhores vendedores estavam usando uma técnica poderosa de exploração ou investigação, chamada SPIN. E que esta, mais do que qualquer outra habilidade de vendas, respondia pelo sucesso deles. Além disso, também poderíamos dizer a ele algo igualmente convincente sobre as empresas que ele citou e que estavam ensinando os tradicionais modelos de investigação com perguntas abertas e fechadas, a superar objeções e fazerem um fechamento. Embora nenhum de nós soubesse disso na época, muitas dessas corporações estavam bastante descontentes com a utilidade dessas habilidades tradicionais em vendas. Desde então, mais de 2/3 das empresas citadas durante a reunião procuraram a Hutchwhite, pedindo-nos uma reformulação de treinamento em vendas para contas grandes. Com base em nossa pesquisa sobre o que aumenta o sucesso nas vendas,
temos ajudado essas empresas a substituírem os modelos tradicionais de vendas por um treinamento novo e eficaz. Sucesso na venda grande. A pesquisa tem uma forma inconveniente de chegar a evidências que os pesquisadores às vezes gostariam de nunca descobrir. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava totalmente satisfeito com as teorias tradicionais de vendas. Quando começamos nossas investigações, nossa meta era mostrar que os métodos clássicos de treinamento em vendas funcionavam realmente e tinham impacto positivo no sucesso delas. Só depois de descobrirmos o fracasso consistente no treinamento em vendas para aprimorar o resultado em vendas grandes, foi que iniciamos a longa pesquisa que nos levou ao desenvolvimento do método descrito neste livro. Antes de nossa pesquisa, eu me dava por satisfeito em pensar nas vendas nos termos tradicionais, que nossas descobertas agora desafiam. Aprendi, e talvez você também, que as visitas de vendas consistem de alguns passos simples e distintos. Passo 1. Abertura. As teorias clássicas de vendas ensinam que o método mais efetivo para iniciar as vendas é encontrar meios de se relacionar com os interesses pessoais do comprador e fazer as declarações iniciais, benefícios, conforme descrito no capítulo 7. Nossa pesquisa mostra que esses métodos de abertura podem ser eficazes em vendas simples, mas talvez tenham um registro de sucesso duvidoso em vendas maiores. Item 2. Investigando necessidades. Quase todos que passaram por um treinamento em vendas nos últimos 80 anos aprenderam sobre perguntas abertas e fechadas. Esses métodos clássicos de fazer perguntas podem funcionar em vendas simples, mas certamente não ajudarão nas maiores. Mais adiante, neste capítulo, apresentarei um método mais eficaz de investigar que descobrimos a partir de análise de vários milhares de visitas de vendas e da observação de alguns dos melhores vendedores do mundo em ação. Item 3. Oferecendo benefícios. Uma vez descobertas as necessidades, o treinamento tradicional de vendas ensina a apresentar as vantagens que mostram como características de seu produto ou serviço podem ser utilizados ou ajudam o cliente. Oferecer benefícios dessa forma pode ser muito útil na venda simples, mas na grande é um fracasso total. O capítulo 5 introduz um novo um tipo de benefício que a pesquisa mostra ser bem-sucedido nas vendas grandes. 4. Manejo de objeções. Provavelmente, você aprendeu que superar objeções é uma habilidade vital para o sucesso em vendas e conhece as técnicas padrão para lidar com objeções, como esclarecer a objeção e formulá-la de um modo aceitável. Essas habilidades de lidar com objeções são boas quando se está fazendo uma venda simples. Mas nas vendas grandes, elas contribuem muito pouco para a sua eficácia. Vendedores bem-sucedidos concentram-se em evitar a objeção e não em lidar com elas. Com base nessa nossa análise de como eles fazem isso, o capítulo 6 descreve métodos que podem ser utilizados para reduzir em mais da metade o número de objeções recebidas dos nossos clientes. 5. Técnicas de fechamento. As técnicas de fechamento, que podem ser efetivas em contas menores, realmente irão fazer perder negócios à medida que as vendas tornam-se maiores. A maioria das técnicas de fechamento ensinadas simplesmente não funciona para vendas maiores. Capítulo 2 o capítulo 2 descreve maneiras efetivas de obter o compromisso dos clientes nessas grandes vendas. Em suma, os tradicionais modelos, métodos e técnicas de vendas que a maioria de nós foi treinada usam vamos retornando. Em suma, os tradicionais modelos, métodos e técnicas de vendas que a maioria de nós foi treinada a usar funcionam muito bem em vendas simples. Por ora, quero definir como simples uma venda que normalmente pode ser completada em uma única visita, o que envolve um valor menor em dinheiro. Infelizmente, essas técnicas testadas e comprovadas para vendas de menor valor, a maioria delas na década de 1920, não funcionam hoje em vendas complexas de alto valor. O problema com essas técnicas não é que elas estão desatualizadas. As pessoas não as estariam usando depois de 80 anos, a não ser que tivesse algo válido a oferecer. Sua inadequação e minha razão para este livro
é que as técnicas só funcionam efetivamente em vendas muito simples de baixo valor. Uma vez que a maioria dos escritores e designers de treinamento fez a suposição imprecisa de que o que funciona em uma venda simples funcionará automaticamente em uma venda mais complexa. As pessoas, infelizmente, passaram a supor que essas técnicas tradicionais de vendas são igualmente válidas em vendas grandes. Mas neste livro será mostrado o que funciona em vendas simples. Nesse livro será mostrado o que funciona em vendas simples pode afetar o seu sucesso à medida que as vendas crescem. E apresentarei nossas descobertas e pesquisas que revelam modelos de novos e melhores para o sucesso em vendas grandes. A venda grande. Escreva este livro para pessoas cujo negócio é a venda grande, que, como eu, ficaram insatisfeitas com a eficácia dos tradicionais modelos de vendas e estão procurando algo mais sofisticado. Muitos dos vendedores que atendem com contas chaves com quem eu trabalho reclamam que o treinamento de vendas tradicionais os tratam como se estivessem vendendo carros usados. Ou pior, tratam de seus clientes como tolos, esperando que sejam seduzidos por afirmações enganosas e manipulação. Programas desse tipo, lamentavelmente, são a regra na maioria das organizações, e não a exceção. E suas recomendações são uma receita para que o desastre em vendas grandes. O principal objetivo de nossa pesquisa tem sido substituir esse modelo simplista por aqueles destinados especialmente à intenção de negócios de alto nível, que as vendas grandes exigem. Tem-se escrito mais sobre a definição de vendas grandes do que sobre como obter sucesso nesse tipo de vendas. Uma vez que estas foram definidas, não vou aborrecer ninguém com as definições. Estou certo de que qualquer que seja o termo utilizado, quer se fale de vendas para contas-chave ou apenas as grandes, qualquer um sabe o que é uma venda grande quando encontra uma. O que farei é passar brevemente por algumas características de vendas grandes em termos de psicologia do cliente. São mudanças nas percepções e no comportamento do cliente que tornam as vendas grandes diferentes. Vamos examinar algumas dessas diferenças e como elas podem afetar sua venda. Duração do ciclo de vendas. Enquanto uma venda simples de baixo valor pode muitas vezes ser efetivada em uma única visita, uma venda grande pode exigir visitas durante meses. Um de nossos ex-colegas de classe, que atua como vendedor no setor de aeronaves, uma vez levou 3 anos sem fazer uma única venda. À primeira vista, parece que estou fazendo a observação óbvia de que as vendas grandes demoram mais para serem feitas. É mais que isso. É importante saber que as vendas que exigem muitas visitas têm uma psicologia completamente diferente daquelas que recebem uma apenas. Um fator-chave é que em uma venda feita em uma única visita, a decisão de compra geralmente é tomada na presença do vendedor. Mas em uma venda de multivisitas, as discussões e as deliberações mais importantes prosseguem quando o vendedor não está presente, durante o intervalo entre as visitas. Suponhamos que eu seja um comunicador brilhante, capaz de fazer uma apresentação convincente do produto. Eu provavelmente me sairei bem em uma pequena venda. Isso acontece porque a pessoa a quem estou vendendo pode ficar suficientemente impressionada com a excelência de minha apresentação para dizer sim no ato e me dar o pedido. O que ocorre, porém, quando se trata de um ciclo de vendas mais longo, no qual eu não obtenho o pedido imediatamente depois de fazer a minha primeira apresentação. Quanto do que eu disse o cliente se lembrará amanhã, depois que eu for embora? Uma pergunta. Ele seria capaz de repetir minha sofisticada apresentação para o chefe dele? Perguntas como essa nos levam a fazer um pequeno estudo em uma empresa de produtos para escritório, por meio do qual descobrimos que menos da metade dos pontos principais que os vendedores tratam em suas apresentações de produto era lembrada pelos clientes uma semana depois. Pior ainda, os clientes que nos disseram logo após a apresentação que provavelmente comprariam os produtos perderam muito do entusiasmo por eles em uma semana. Uma boa apresentação de produto
pode ter um efeito temporário sobre um cliente, mas alguns dias depois, grande parte dele se perdeu. Por isso, se for possível ter uma decisão no ato, como normalmente pode haver em uma venda de uma única visita, então não há razão para não usar o efeito temporário de uma apresentação de produto para aumentar o entusiasmo do cliente, ajudá-lo a fechar o negócio de imediato. Entretanto, você vai se lamentar se não conseguir uma decisão imediata. Na semana seguinte, seus clientes terão se esquecido de muito do que foi dito e perdido entusiasmo pelo seu produto. Outra de nossas descobertas, que examinaremos mais detalhadamente no capítulo 6, foi que na venda de uma única visita é preciso vender o produto sob pressão, superando qualquer objeção e forçando o fechamento do negócio. Mas em uma venda de multivisitas, esse estilo pode ser perigoso e mal sucedido. Por quê? Talvez a experiência como comprador nos dê a resposta. Lembre, por exemplo, de entrar em um showroom de automóveis há alguns meses. O vendedor era daqueles tipos insistentes muito comuns no comércio automotivo. Depois de algumas perguntas superficiais, ele me deu um ultimato, usando todos os fechamentos clássicos encontrados em livro. Eu não estava pronto para decidir, por isso, a pressão dele foi desagradável e irritante. Depois de finalmente escapar, fiz todo tipo de jura solene para nunca mais voltar naquele showroom. Tenho certeza de que você já passou por essa experiência. Poucos clientes se sujeitarão a sentir a pressão de novo. Em termos de sua própria venda, quando se pressiona um cliente potencial, talvez ele não deseje encontrá-lo novamente. A regra parece ser que não faz mal pressionar quando se consegue o pedido na hora. Mas uma vez que você e seu cliente se despedem, sem efetivar o pedido, a insistência reduziu a chance de sucesso final. E uma vez que o cliente não quer voltar a conversar, talvez nunca se descubra onde houve o erro. Logo, embora um estilo de pressão e insistência possa funcionar em vendas menores, geralmente é prejudicial quando são necessárias várias visitas para conseguir o negócio. Grau de compromisso do cliente. Por definição, grandes compras envolvem decisões mais complexas do cliente, e isso altera a psicologia da venda. Em uma venda pequena, o cliente é menos consciente do valor. À medida que o tamanho da venda aumenta, os vendedores bem-sucedidos devem construir o valor percebido e seus produtos ou serviços. A construção do valor percebido é provavelmente a habilidade mais importante em vendas. Nós a estudamos em detalhes e vários capítulos deste livro são dedicados como aumentar o valor do que é oferecido aos clientes. Há muitos anos começamos um estudo que, em virtude de uma reorganização na nossa força de vendas de nosso cliente, nunca foi completado. É uma pena. Porque se trata de como a necessidade de vender valor aumenta à medida que as vendas aumentam. O cliente vendia produtos de alto custo. Tinha nos pedido orientação quanto à possibilidade de recrutar novos vendedores, cuja única experiência anterior em vendas tivesse sido com produtos de mais baratos. No ponto onde o projeto parou, estávamos chegando a algumas respostas interessantes. Descobrindo que os vendedores que não eram bem-sucedidos na transição para as vendas maiores eram aqueles que tinham dificuldade em construir a percepção de valor do cliente. Lembro de encontrar com uma dessas pessoas não muito bem-sucedidas no aeroporto de Buffalo. Antes de sair com ele para fazer algumas visitas, sentado em um banco com uma maleta aberta, ele estava cercado de literatura, de produtos suficientes para manter uma fábrica de papel reciclado funcionando durante meses. Ele explicou desanimado, que estava estudando os detalhes do produto porque acreditava que isso ajudaria a ser bem-sucedido em meu último emprego. Voltando. Lembro de me encontrar com uma dessas pessoas não muito bem-sucedidas no aeroporto de Buffalo. Antes de sair com ele para fazer algumas visitas, sentado em um banco com uma maleta aberta, ele estava cercado de literatura de produtos suficiente para manter uma fábrica de papel reciclado funcionando durante meses. Ele explicou, desanimado, que estava estudando os detalhes do produto porque acreditava que isso ajudaria a ser bem-sucedido. Em meu último emprego, ele explicou, eu vendia bens de consumo e o meu conhecimento de produto fazia diferença. Ele podia ter razão
mas foi o seu conhecimento de produto que o impediu de ter sucesso uma hora depois, quando não conseguiu convencer um gerente de escritório a comprar uma grande copiadora. Era compreensível o nervosismo da cliente. Só de pensar em gastar dezenas de milhares de dólares, o vendedor tentou lidar com essa incerteza conversando sobre os detalhes do produto, mostrando todo o seu conhecimento recém-adquirido do produto. Não funcionou. A cliente não estava disposta a comprar porque não via valor suficiente para justificar uma decisão tão importante. Afinal, suas copiadoras funcionavam relativamente bem. É certo que havia problemas de confiabilidade e que a quantidade das cópias não era excelente. Mas esses fatores justificavam o gasto na casa de 5 dígitos? Ela jamais faria isso. E tudo o que o vendedor sabia de cor não alteraria o fato básico de que sua cliente não percebia o valor. Com ele deveria ter Como ele deveria ter conduzido a visita? Os capítulos posteriores sobre a metodologia SPIN mostrarão em detalhes como construir um valor crescente em casos como este. A lição extraída da visita em Buffalo é: o que pode funcionar bem na venda menor pode agir contra você em vendas maiores. O relacionamento contínuo.